todos os momentos. Uma das questões em Atos que o Senhor foi mais contundente com os discípulos é comprovar em cada momento que todos são importantes. Por causa de cada um, o Senhor foi aonde eles estavam. Pedro estava em atividades de pesca com alguns apóstolos, alguns discípulos ali. O Senhor falou para ficar em Jerusalém, mas ele foi pescar. Ele perdeu um pouquinho o ânimo, o fogo, porque, Jesus morreu. E com Jesus tendo morrido, a minha esperança de alguém que ia resgatar o povo da escravidão de Roma desvaneceu, acabou. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre fiz, o que eu estou acostumado a fazer. Eu nasci numa vila de pescadores, cresci numa vila de pescadores, e o que eu vou fazer agora que Jesus morreu? Vou pescar. Os outros, não tenho mais nada a fazer aqui em Jerusalém, eu vou para Emaús. Vou voltar para casa, vou voltar para o interior, vou fazer o que eu sempre costumei fazer. Mas uma das coisas que Atos vem nos mostrar é que o Senhor já nos resgatou da nossa vida e da nossa história. E para nós não voltarmos mais para o nosso velho caminho, Ele tem uma nova vida para nós. Ele já tinha avisado para Pedro: Pedro, eu farei de você pescador de homens. Então não fique preso, não fique aficionado apenas na questão de você já ter uma história e já saber o que fazer. Eu sempre fui pescador, então vou continuar sendo assim. Não, o Senhor quer mudar o Pedro, o Senhor quer mudar os discípulos que desciam para Emaús. O Senhor quer usar cada um em uma nova conjuntura. Dá uma olhadinha em quem está do seu lado e avisa para ele: Deus quer usar você. Em uma nova condição, Deus quer usar você. E aí nós vimos que essa ação do Senhor querendo usar, e o Senhor indo resgatar, funcionou. O Senhor passando 40 dias em comunhão com eles ali em Jerusalém, funcionou. Eles passando 10 dias orando juntos, buscando o Senhor. Falou: Senhor, o Senhor falou que é para a gente ficar aqui, até que do alto o Senhor nos revestisse com poder. Senhor, estamos aqui, estamos esperando. Não vou mais pescar, não vou mais para Emaús, eu vou permanecer aqui buscando o Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando eles pediram ao Senhor e esperaram no Senhor, o Senhor atendeu e derramou sobre eles uma porção poderosa da manifestação da presença de Deus. De forma que eles mesmos não desfrutaram tanto, mas eles colocaram Jerusalém de perna para o ar. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos aqueles que alguns dias antes, quase 2 meses antes, tinham colocado Jesus para ser julgado, condenado Jesus com declarações falsas e forçado que a política determinasse ali uma pena de morte para Jesus, libertando Barrabás. Agora eles estavam atônitos. O que eu posso fazer? Aquele que nós matamos, agora está sendo declarado, proclamado por um monte de incapacitados. Mas que quando eu olho para eles dá medo, porque eles são gigantes agora. Antes eles eram um monte de pequenas batatinhas se escondendo da gente. Agora eles estão na praça, estão falando cada um na nossa língua, pregando para todos 2 coisas. Jesus ressuscitou e nós devemos nos arrepender
eles continuavam pregando e pregando, e 3.000 pessoas, diante daquela manifestação, creram no Senhor. E o que eles continuaram fazendo a partir dali? A coisa que os cristãos mais apreciam na sua nova jornada é estar junto. Esse negócio de estamos juntos não é coisa nova, não. Foi inventado lá em Jerusalém. Eles chegaram lá depois que o Espírito veio e tirou a covardia e o medo do coração deles. Eles aprenderam a falar algo. Estamos juntos. O Senhor ressuscitou e Ele nos deu autoridade para falar a palavra. E eles estavam ali reunindo. Do dia para a noite, de 120, a igreja passou para 3.000 pessoas. Logo depois, Pedro e João estavam andando ali, no rumo do templo. Templo por onde Jesus já tinha passado. Templo por onde eles já tinham diariamente visitado para falar, para orar, para buscar o Senhor juntos ali com os irmãos. Era o local de reuniões que eles tinham ali. Eles iam para lá. E naquele caminho havia um paralítico, que nasceu paralítico, cresceu paralítico, viveu paralítico a sua vida toda. E ele queria receber deles o que os paralíticos que ficavam naquela situação ali, naquela época, naquela conjuntura, faziam. Me ajuda, me dá uma esmola, me dá algo para mim. Porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Você tem suas faculdades, eu não consigo fazer nada. Eu estou aqui e sempre estive aqui. Todos aqui sabem que eu sempre estive aqui nessa condição. E eu sempre dependi da caridade, da compreensão, da empatia dos outros para minha subsistência. Eu não tenho condições de cuidar de mim. Eu também não tenho quem cuide de mim. Eu dependo de alguém ser misericordioso para comigo. Aí chegou Pedro, chegou João, estavam passando lá e ele vai falando, e aí? Dá para ajudar? Dá para fazer um pix? Dá para fazer alguma coisa aí? Olha a minha situação, você está bem? Eu não estou bem. Eu estou ruim aqui. Me ajuda aí. Aí Pedro e João, já naquele momento, naquele dia, encontraram aquela figurinha que estava ali todos os dias e falaram para eles, eu vou falar sinceramente. Aqui não tem Wi-Fi e eu estou sem o celular, não tenho como fazer Pix, eu também não tenho dinheiro, não tenho nem prata nem ouro, não tenho nada aqui que eu possa te dar do que você me pediu, mas eu posso te dar algo que você não me pediu, mas eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Naquele momento, aquela pessoa que viveu a vida toda ali, prisioneira da sua própria deficiência, com a ajuda deles, se levantou, e quem não sabia até aquele momento andar, já estava fazendo pós-graduação, ele já estava pulando. Imagina, ele aprendeu a andar agora, e ele agora vai também pular, porque ele recebeu algo que ele não esperava. Ele recebeu a bênção de ser tocado pelo Senhor. E a sua deficiência foi eliminada naquele momento. Aí, Pedro e João ficaram ali, os outros falando, não, são deuses que desceram aqui, são, que pessoas poderosas. Aí eles fizeram o quê? Fizeram o que aqueles que conviveram com Jesus aprenderam a fazer. Quem sou eu? Quem sou eu? Não fomos nós. Mas eu quero dizer para vocês, senta que lá vem história. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, que vocês condenaram, aquele que veio apontar a necessidade de arrependimento e salvação dos homens, aquele Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Deus o aceitou como sacrifício em nosso lugar.
Ele é o Cristo. E o Cristo está vivo. E vocês mataram o Filho de Deus. Por isso, arrependei-vos. Arrependei-vos. Se arrependa do que você fez. Considera, olha, se fosse apenas uma fake news, se fosse apenas uma notícia no Metrópolis, dava para esquecer. Mas aquele ex-paralítico saltitante estava ali para balançar com as estruturas da religião que tinha recusado e rejeitado o Filho de Deus. Ele estava ali para declarar para todo mundo: Jesus ressuscitou e no nome dele algo maravilhoso, sobrenatural aconteceu. Eu fui curado. Não tem aqui enganação, não tem jogo de cena, não tem teatro. Vocês sabiam a minha história, vocês sabiam a minha condição, quem eu era. E agora vejam o que aconteceu. E eles estão dizendo que não foi no nome deles, foi no nome de Jesus. Aí a religião fala: não podemos negar que algo aconteceu aqui. O que nós vamos fazer? Vamos colocar esses dois na prisão, debaixo de um tapete, e vamos esperar que o tempo apague essa impressão. Mas, irmãos, o tempo não apaga o que Deus faz. No outro dia, eles foram chamados lá e veio a perseguição. Fala: olha, vocês estão proibidos de falar sobre o nome de Jesus. Não, é Deus que faz as coisas, não fale mais sobre Jesus. Aí Pedro vai chegando assim e fala: certo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu entendi. Deus falou que é para mim falar. Você falou que é para mim não falar. Entre Deus e você, quem que você acha que eu tenho que ouvir? Aí eles não conseguiram pressionar os apóstolos para que se calassem diante do que Deus tinha para fazer. Não conseguiram. A perseguição externa, ela vem, mas ela não tem poder para calar a voz de Deus. Fala para quem está do seu lado: o Deus que é em você é mais poderoso do que tudo que está contra você. Você crê nisso? Porque agora nós vamos passar para o segundo item. E esse é pré-requisito para o segundo item. Você, para poder entrar aqui na história do Zé, você precisa entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. No final do capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 32, vou usar a NA hoje. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Uma das coisas que os cristãos entenderam desde o começo é que, uau, estar junto dos irmãos é gostoso demais. É bom demais. E aí eles criaram uma rotina que era uma rotina que para nós hoje soaria tanto quanto esquisita. Fala assim: o que nós vamos fazer na segunda-feira? Fala assim: reunião. E na terça? Reunião também. E na quarta? Reunião. E na quinta? Reunião. E na sexta? Reunião. Mas sábado e domingo, ninguém é de ferro. Então sábado e domingo a gente vai para a reunião. E aproveita e domingo a gente parte o pão junto, porque a gente tem que comer uma hora também, né? Então, eles reuniam diariamente.
A reunião de oração lá era diariamente. Eles estavam em oração. Diariamente na comunhão sobre a palavra que estava sendo ministrada pelos apóstolos, resgatando todas as promessas acerca de Jesus e do que havia sido falado acerca de Jesus. Diariamente eles faziam só isso. Viver a vida normal e reunião. Muita reunião. E com isso, a graça entre eles foi se tornando abundante. Eles ficavam cada vez mais apaixonados por estar juntos com os irmãos. Só que a convivência acaba revelando a necessidade. Você quer saber quem conhece mais você? É quem convive com você. Quanto mais uma pessoa convive, mais você se torna conhecido. Os antigos falavam que para você conhecer uma pessoa, você tinha que comer 1 quilo de sal, né? E olha que sal a gente vai usando pitadinha. Imagina quanto tempo demora para consumir 1 quilo de sal, que você só usa pitadinha no arroz, pitadinha no feijão, pitadinha na carne. É tempo. E com o tempo, de pitadinha em pitadinha, você vai falando só assim. Não sabia que o Davi era assim. E o Zé Marcos? Senhor Jesus. E o Brenan? Eu achava que ele era só gente fina. Com a convivência, a gente vai vendo as necessidades uns dos outros, as fragilidades uns dos outros, as fraquezas uns dos outros. E inexplicavelmente, a gente vai escrevendo um dicionário para fazer tradução. Para fazer tradução. Porque o que cada um fala e diz, nem sempre é literalmente o que foi expressado. Às vezes, é naquele dicionário, uma forma gentil de dizer. Por exemplo, vou usar o Davi. O Davi, quando chega para o Bernardo pede para fazer algo, ele diz, não acho que seja adequado, então não faça isso. Aí então, Bernardo, no português, vai vir lá só, ele disse não. Mas, depois de conviver por agora 15 anos com Davi, ele vai pegar aquele não e vai fazer uma tradução. Aquele não significa, na linguagem davídica, que meu querido filho primogênito, Deus me deu você como presente celestial, como vigor das minhas forças. A mim e a sua mãe fomos abençoados com você. E detestaríamos enxergar qualquer situação que você estivesse em risco, além das suas forças para resistir. Por isso, sabendo das suas limitações e conhecendo os perigos que lhe cercarão nessa jornada, e com dor no coração, eu tenho que lhe dizer, é melhor você ficar aqui perto de mim, para que eu possa proteger você, cuidar de você, amar você e esperar que você esteja mais forte para um dia você ir, mas com mais força para vencer todas as batalhas que estarão lhe aguardando da porta para fora. É só isso, a tradução é só essa. Ele só falou um não, mas daí traduzido é esse aí, né? E assim, se você tem algum pai aí por perto, olha para a cara dele e fala assim, então tem tradução, né? É, tem tradução. Às vezes a gente é bruto, é duro ou é muito curto nas nossas palavras, mas tem tradução. E aqui nós vemos nessa situação que os irmãos ali vão aprendendo a traduzir, de forma que, 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a necessidade. Aqui, irmãos, a distribuição de bens não era o objetivo da vida comunitária. Não era uma nova forma de políticas públicas de bem-estar social. Não.
era o resultado de você amar alguém e você não suportar que aquele alguém passasse por necessidades. Se Deus já tinha te abençoado com condições para suprir aquela necessidade que ele estava passando. Só que você não fazia isso com bandeiras, assobios e cornetas, dizendo: eis aqui, venham ver, eu agora, tendo conhecimento de que o irmão Henrique vai fazer um lançamento de um projeto e ele está precisando de apoio numa área, eu agora vou atender aqui o nosso irmão e vou lhe dar o necessário para ele ser suprido na sua necessidade. Como Deus é bom, mas eu que estou debaixo dos holofotes. Naquela igreja, naquele dia, tinha um Zé. E então José. E o Zé, ele era tão próximo dos apóstolos que até apelido ele ganhou. Os apóstolos chamavam ele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Um levita natural de Chipre. Ele estava na igreja. Ele tinha um terreno. Ele tinha um coração sensível para a necessidade dos irmãos. O que ele fez? Bom, eu tenho um terreno. Vamos vender esse terreno. Pegou o dinheiro do terreno, entregou para os apóstolos. Irmãos, supram a necessidade dos irmãos conforme for aparecendo. Podem distribuir. Deus tem sido tão bom para comigo. O que eu ganhei não dá para ser mensurado com essas poucas moedas, com essas poucas coisas que eu consegui obter aqui. Graças a Deus, irmãos, vamos avançar. E aí, o Zé ofertou o terreno que ele tinha vendido. E pronto. E o que ele fez? Foi para o meio da multidão, para andar com os irmãos, para comer com os irmãos, para viver com os irmãos. Está certo. Um Zé na multidão. Só que naquela multidão, na igreja, também tinha uma outra família, um outro casal, que também eram irmãos da igreja. E também tinham um terreno. E também venderam o terreno. Mas eles não viram a necessidade dos irmãos. Eles viram como o Zé ficou bem na fita. Depois que ele ofertou o terreno que ele vendeu. Ele pegou o terreno, entregou para os irmãos deram até um apelido para ele. Agora ele é o Barnabé. Os apóstolos o conhecem de maneira mais íntima. Puxa, eu quero um apelido também. Eu quero ser honrado assim também. Eu quero ser visto assim também. Eu quero ser considerado assim também pelos demais. Então, o nome dele era Ananias. E ele tinha uma parceira no crime, que era a sua esposa, que era a Safira. Safira preciosa, Ananias, nome também que remete para a grandeza de Deus. E, ok, eles falaram assim, seguinte, vamos fazer assim, numa relação ganha-ganha. A gente vendeu aqui por tanto. Aí a gente separa aqui a nossa parte, a nossa comissão, essa porção aqui a gente dá lá para os apóstolos, para poder todo mundo olhar, e aí a gente vai ganhar um apelido também. Aí a gente vai ser bem visto, vai ser honrado, porque nós vamos fazer a mesma coisa que o Zé fez. Vamos pegar dinheiro e vamos dar para os apóstolos distribuírem aos necessitados. E assim todos verão que nós vamos fazer a mesma coisa e todos nos darão a mesma honra que deram para o Zé. Tudo certo? Tudo certo. Então, eles vão lá. Só que aí nós temos um problema. Ou, na verdade, aí começou o problema. Olha só.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Aqui a gente já sabe que ele tinha várias, né? Ele vendeu uma, não vendeu sua. Ele vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aí Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Aí fala: eita, então era tudo ou nada? Não, a questão não era tudo ou nada. Mas a questão, e esse é o principal item da mensagem dessa noite, é: qual é a sua motivação? O que te move na casa de Deus? O que te move no seu relacionamento com Deus? O que te move no seu relacionamento com os irmãos? E no seu trabalho? Qual a sua motivação? E na sua família? Qual a sua motivação? O que faz com que você haja? O que te impulsiona nas suas ações? Aqui Ananias e Safira descobriram que mais importante do que o valor, Deus sonda e esquadrinha o coração. Ah, Senhor. A única régua que diferencia uns dos outros não é o valor ofertado ou o volume das riquezas apresentadas, mas a motivação. Quais são os principais ativos que nós dispomos hoje? Hoje você tem dinheiro, você tem a sua profissão, os seus bens, você tem o seu conhecimento. Tudo isso é substituível. Você tem bens? O Senhor pode te dar mais bens. Você pode perder os seus bens. Você tem dinheiro? Quem tem criptomoeda sabe que um dia você está bem, outro dia você não tem bens. Você tem uma profissão? Daqui a pouco vem a inteligência artificial e torna a sua profissão desnecessária. Você tem conhecimento? Aí quando você termina de se habilitar em uma área do conhecimento, aí se descobre a física quântica. Então tudo que você tinha como certo e concreto agora passa a ser etéreo, vazio. E você agora vai ter que aprender tudo de novo, começando do zero. Quem aqui já teve que começar de novo depois de ter que perder uma área que dominava bem e aí depois puxaram seu tapete? Aí você teve que começar de novo, uma nova área, com novo conhecimento. Alguém aqui já teve essa experiência? Ou conhece alguém que já teve essa experiência? O Zé está balançando a cabeça e está rindo, Rose. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar preocupado com isso? Eita, Zé. É, às vezes a gente passa por essas situações. Irmãos, essas coisas são substituíveis. Mas você tem ativos que não são substituíveis. Vou te dizer um ativo. O seu tempo, uma vez gasto, ele não volta atrás. Tic-tac, 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 pronto. O tempo que passou, ele não volta. Então, ativo é o tempo é um ativo precioso, porque não tem substituição. Nada substitui o tempo que passou. Nada. Passou, gastou. Oh, Senhor. Que mais? A outra coisa, um outro ativo que nós temos também é a nossa motivação.
é o que nós usamos para servir de combustível. E isso vai dizer se você vai se dedicar integral ou se você vai reter uma parte e vai dar só o que sobra. Vai só entregar o resto. Por quê? Porque você, na verdade, não valoriza tanto aquilo que você está mexendo, aquilo com que você está lidando. Vou usar, por exemplo, o João Marcos. João Marcos, ele, por um tempo, ele se dedicou a a se preparar para jogar futebol. Com certeza, muitos aqui jogam futebol. Só que ele gastava o tempo treinando. Era de manhã, de tarde, de noite e às vezes até de madrugada. E às vezes não tinha descanso, já emendava no outro dia, de manhã, de tarde, de noite, porque ele tinha uma motivação. Eu quero sair da linha mediana, eu quero ser visto pelas minhas habilidades. Então ele gastava tempo em um motivo que lhe gerava forças para desconsiderar a hora de almoço, hora de jantar, hora de estudar, hora de fazer um monte de coisas. Ele deixava para segundo plano porque ele estava motivado com o objetivo. Nós, irmãos, fomos chamados para um viver que precisa de investimentos. E os investimentos que nós temos são só esses dois: tempo e motivação. Quando você vê, olha para o seu lado aí. Olhe umas carinhas preocupadas que tem aí ao seu lado. Imagine só, uau. Nós estamos no dia 6 de setembro de 2025. 6 de setembro de 2025, às 20h34. Neste momento, então, ok. Eu já gastei aqui, se eu cheguei 7h30, eu já gastei 64 minutos aqui nesse ambiente. Nesses 64 minutos de tempo, que não vai voltar mais, aonde estava a sua cabeça? Aonde estava o seu coração? Nós tivemos momentos de louvor e nesses momentos, uau, alguns entraram no Santo dos Santos para ver Deus face a face. E aí, uau, 64 minutos se passaram. E você estava motivado o suficiente para entrar no Santo dos Santos? Para entrar e ver Deus e ter contato com Deus? Eu vou confessar para vocês. No primeiro hino, eu desfrutei da presença do Senhor. Aí no segundo eu fiquei pensando, gente, eu acho que esse tom está muito baixo. Eu não estou conseguindo cantar. O Augusto, ele está cantando numa oitava acima. Ele está se esforçando demais. Isso aí ele vai ficar com a garganta arranhando depois. Gente, mas qual será o tom que está? Aí vai para o celular, vamos ver na partitura. Sim, está em sol. E agora, quem disse que eu sei que tom que o Davi está tocando? Eu não sei ler partitura, eu não sei ler as coisas. Ele estava em lá. Então, ai Jesus, ele estava lá e eu estou sol. Então eu fiquei sol e ele ficou lá. E eu não fui para lá. Irmão, eu perdi o meu tempo e eu não fui para lá. E eu só. Todo mundo lá e eu só. Eu perdi meu tempo porque eu perdi meu foco. Eu perdi a minha motivação. Eu fui capturado por alguma outra coisa que não era o mais importante. E essa alguma coisa que não era mais importante roubou o meu tempo. Eu deveria estar desfrutando que nós já temos um glorioso rei, é dele o trabalho, não meu. É dele o trabalho, não meu. Os seus ele tem junto a si e enche com
a força dos céus. Irmãos, se eu tivesse gastado meu tempo e moldado a minha motivação para o que realmente era importante, uau, eu teria desfrutado mais. Concordam comigo? Então, perdão para os irmãos do louvor, enquanto vocês estavam lá, eu fiquei em sol. E o meu sol não estava brilhando. Isso é terrível. E a vida da igreja, que foi vivida em Atos, ela era só expressão disso, diariamente. Diariamente, os irmãos eram convidados a desfrutar da oração, a desfrutar da palavra, a desfrutar da comunhão com os irmãos e a viver uma vida comunal intensa, onde Cristo era o assunto principal. Onde a motivação para estar lá não era ganhar apelido, não era ser visto ou ser honrado, mas era desfrutar do que Cristo havia feito em favor de cada um de nós. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me deu vida quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Ele tomou sobre si as minhas dores. Ele levou sobre si as minhas transgressões. Qual era a motivação da reunião? Jesus. Qual era a motivação de estar junto com os irmãos? Não era que os irmãos eram os mais bonitinhos e fofinhos. Com certeza, tinham alguns que eram bem esquisitinhos. Porque quem escolheu foi Jesus. E ele tem um gosto engraçado. Ele chama cada esquisitinho. Eu não vou pedir para olhar para o lado não, senão a gente pode olhar para um lado só e fica muito exposto isso. Certo? Então não olhe para o lado, apenas se lembre que o Senhor chamou alguns esquisitinhos para estarem junto com você na jornada. Mas a motivação de estarem reunidos é porque o amor de Cristo nos constrange. Vamos ler algumas porções aqui, alguns pontos para nós considerarmos. Ananias e Safira criam numa vida com hipocrisia, onde apenas a aparência era para eles suficiente, mas, de acordo com a palavra, se tem uma coisa que não cabe na igreja, é uma vida de máscaras e aparências. O Senhor é luz e Ele revela tudo o que está oculto. Ele revela. Vamos ver algumas porções que nós desfrutamos ao longo dessas semanas. Salmo 139. Olha só o que ele nos lembra. Salmo 139. A partir do versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Declare comigo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Mais uma vez: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Deus é onisciente. O Senhor sonda. O Senhor conhece. Você não tem segredo para Ele. Ele guardou algumas coisas de você porque você ainda não pode suportar. Mas você não tem segredos para Ele. Ele te acompanha em cada momento. Acordado, dormindo, em pé, deitado, falando, calado, pensando. Deus está contigo. E Ele está de olho em todas as coisas. Então, Ananias e Safira,
Sabe o que essa tentativa de viver uma vida com hipocrisia, ela resulta em uma coisa só. É a figueira cheia de folhas que Jesus passou para buscar um fruto e não achou nada. Então o Senhor fala: ok, game over para você. Acabou, figueira. Porque o objetivo da figueira é trazer frutos. Se eu não encontro frutos, de que me adiantam apenas as folhas? Eu não quero folhas, eu quero frutos. Eu quero que você deixe a vida crescer e essa vida resulte em produção de frutos, que vão ser sustento não para a figueira, mas para todos os que passam por ela. Você precisa cumprir o objetivo para o qual você foi designado. Deus te designou com uma meta, com um alvo, com um propósito, e Ele espera que você dê frutos. E aqui, Ananias e Safira falavam: basta apenas a gente ficar aqui na aparência, na hipocrisia. E aí Pedro falou: Ananias, você não está mentindo para mim, você está tentando mentir para Deus. A questão não é se você deu tudo ou se deu nada. Se você tivesse ficado com o terreno sem vender, ele não continuaria sendo seu? Se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro, haveria algum problema nisso? Algum problema em você manter um bem que é seu, um patrimônio que é seu, vender e ter seu dinheiro ali para fazer investimentos? Há problema você ter recursos? Não, não há problema. Onde é que está o problema, Ananias? É você achar que você poderia, com um gesto cheio de mentira e falsidade, querer se colocar numa posição de um irmão que de coração puro deu tudo o que estava na sua mão. A questão não é que você deu muito ou deu pouco. A questão é que você deu uma parte, mas queria ser reconhecido como alguém que tivesse dado tudo. Você está mentindo não para os homens, você está mentindo para o Espírito Santo. Você está mentindo para o Senhor. Você está vivendo uma vida que não se condiz com essa nova vida cristã que nós estamos vivendo aqui, onde Cristo é o centro. Sabe esse Jesus que nós falamos aqui de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, de domingo a domingo? Esse Jesus estava na glória, ele tinha toda a glória, ele tinha toda a adoração de anjos, ele não precisava de apelidos, ele era o centro da vontade de Deus, mas ele abriu mão de tudo por minha causa e por sua causa. Não venha querer com a sua meia oferta, ou com a sua meia vontade, com a sua hipocrisia, querer se nivelar ao que Jesus fez por nós. Ele entregou tudo, quem ele era, quem ele tinha. A glória, ele abriu mão por sua culpa, por sua causa. Ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Então, nós não estamos fazendo nada aqui para que os outros possam ficar olhando. Nós estamos aqui porque o nosso Jesus foi um exemplo para nós. E tudo que ele tinha, ele entregou. E aquilo que ele não entregou, continuou com ele e está tudo bem. Está tudo bem. Ele trouxe Moisés, trouxe Elias, ele tinha os anjos. Ele não gastou um anjo no seu ministério. Última vez que ele foi servido para os anjos foi ali nos 40 dias, quando ele terminou de fazer ali a sua prova, foi aprovado, aí os anjos vieram e serviram. Mas depois daquilo, ele foi andar com 12 pequenas antas, que eram difíceis de lidar, mas ele ficou com elas. Ele não gastou os anjos, ele não gastou o poder, não gastou a glória, ele não gastou nada que ele tinha, e ele tinha, não abriu mão, ele não perdeu, ele continuou tendo, mas ele não gastou por sua causa, por minha causa. Aí vem o Ananias falando assim: vamos ficar bem na fita? Vamos aparecer aqui na foto só para poder registrar? Eu falei: não, na igreja, Ananias, isso não cabe. Um viver de aparência não cabe. Nós precisamos de duas coisas: oração e palavra. Isso é suficiente
para uma vida completa e plena na presença de Deus. Aí, Ananias, para você, assim como para a figueira, só tem uma saída. Estão chegando aí os que vão levar você. E aí, Ananias capotou e foi-se embora. Aí vieram, pegaram e levaram ele para enterrar. 3 horas depois, chega Safira. O Senhor, nós lemos em Salmo 139, fala que o Senhor sonda o coração, não é? O Senhor já sabia que ela tinha feito? Sabia. Sabia que tinha angu, não, tinha caroço naquele angu? Sabia. O Senhor sabia tudo. Mas Pedro não chegou com uma voadora para cima dela. Ele chegou e falou assim, quase 3 horas depois, versículo 7. Entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Ela já era viúva e não sabia. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por esse valor que vocês venderam a terra? Ela, sim, foi por esse valor. Então Pedro respondeu, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. E no mesmo instante, ela caída aos pés de Pedro, morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando, sepultaram-na ao lado do marido. Irmãos, essa porção nos mostra que, logo antes nós vimos da perseguição externa. E aqui nós vemos Satanás tentando internamente nos enganar para que a igreja se acomodasse com uma vida de aparências. Mas aqui, de maneira clara e definitiva, foi demonstrado a todos: de Deus não se zomba. A questão nunca foi quanto foi ofertado. Esse não era o problema. A questão era qual a motivação. O que te motiva? E o que te desmotiva? Isso vai depender do valor que aquilo tem para você. Se você deixa de atuar, ou deixa de agir, ou deixa de fazer algo que o Senhor já te chamou, já te comissionou para fazer, é porque aquilo, se realmente você desmotivou, é porque aquilo perdeu o valor para você. Se você perdeu a motivação, quer dizer que você perdeu o valor. E se perdeu o valor, você perde tempo de dedicação, você não dedica mais. Outro item, você é íntegro ou parcial na sua entrega? Você está disposto a fazer como nós cantamos, tudo entregarei, tudo a ti, Jesus bendito? O Salmo 15 diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Nós estudamos no devocional essa porção. Irmãos, integridade. O Senhor não está preocupado se a gente está se a gente está fazendo 100 ou 1000 ou 1 milhão. O Senhor está perguntando, oi, você recebeu 5 talentos? Então, o que o Senhor vai esperar de você? 5 talentos. Ah, você recebeu 2 talentos. Você tinha esses 2? Não, não tinha. Mas Deus te deu, Jesus te deu 2 talentos. Então, o que Ele espera de você? 5? Não, Ele vai esperar 2. Aquele que recebeu 1 talento
ele não ia ser cobrado em 5. Também não ia ser cobrado em 2. Qual era a expectativa para ele? 1 talento. O Senhor, Ele só espera que nós devolvemos a Ele, ou devolvamos a Ele, aquilo que Ele mesmo já nos deu. Ele já nos deu uma porção, Ele quer que essa porção dê frutos. E nós devolvamos a Ele 100%. 100% de 5, outros 5. 100% de 2, outros 2. 100% de 1, mais 1. É o que o Senhor quer. Dá um toque, quem está do seu lado fala, Deus quer 100% de você. Então não venha com 50%, com 30%, com 70%, com 80%. Não guarde uma parte para você, porque o Senhor já te deu para que você possa devolver de forma abundante. Você não tinha nada e Ele já te deu o necessário para você começar. Por fim, nós precisamos de amigos. E aqui eu vou chamar a atenção para o relacionamento de Ananias e Safira. Não sei quem era a esposa do Zé. Que Deus a abençoe onde ela estiver. Mas Ananias e a Safira, eles tinham a oportunidade de um chegar para o outro e dar um tapa na cara. E falar assim, tu tá doido? Tá maluco? De onde você está tirando ideia de fazer com uma motivação dessa? Não faça isso. Se é para fazer com mentira, com hipocrisia, melhor a gente ficar com terreno, melhor ficar com dinheiro, melhor não. É melhor ficar com a chupeta. Mas não faça isso. Eles não tinham entre eles sinceridade para chegar e para falar a verdade, ainda que a verdade doesse. Olha só o que diz Provérbios 27. 27:6. Diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O 5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, irmãos, um dos problemas que às vezes desmotivam é que a gente recebe um não. A gente recebe uma frase que não é um beijo doce. Às vezes é uma repreensão franca, mas a gente prefere o amor encoberto, que esconde, que tampa. Irmãos, o amor encoberto e a falta de repreensão franca levou um casal para ser levado pelos coveiros. Eles permaneceram juntos, mas mortos juntos, enterrados juntos. Certo? Então, é algo que nós precisamos considerar. A vida cristã que o Senhor tem nos chamado não é uma vida que só nos garante um tapete vermelho e favos de mel e algodão doce e coisas fofas e travesseiro da NASA. Não, às vezes a gente, se conseguir achar, tem uma pedra para usar de travesseiro. Você já tentou usar uma pedra como travesseiro? Realmente é uma situação um tanto quanto desconfortante. Principalmente para quem tem a cabeça pesada. É complicado. Teve uma vez que uma pedra usou minha cabeça como travesseiro, né? Minha prima foi, jogou, veio bem no meu olho. E a pedra se quebrou, graças a Deus. A cabeça ainda está inteira. Mas, irmãos, leais são as feridas de quem ama. Às vezes a nossa motivação, ela decai, porque a gente ficou ferido. Mas aquela ferida, se a gente for olhar, é porque nós estávamos sendo encorajados a não viver numa vida de hipocrisia.
ou uma vida de aparência. E para terminar, Ezequiel 18, 28. É isso, Ezequiel 18, 28. Diz: 27. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Se a Safira tivesse chegado naquele momento, 3 horas depois ali, que ela já era viúva, e Pedro falou para ela, foi isso mesmo que aconteceu. Se ela tivesse parado um pouquinho e falado, não, Pedro, não foi assim não. A gente vendeu por isso e guardamos só metade. Ela teria tido o mesmo fim? Não. Ela teve a oportunidade de arrependimento. Ela teve a oportunidade de voltar. E o Senhor nos declara aqui em Ezequiel que se eu reconhecer o meu erro e eu me arrepender, o Senhor não me julgará pelo meu erro. A misericórdia vem. Amados, a vida da igreja é uma vida de desafios, mas como nós já lemos ali em Atos 4, só para lembrar de onde nós saímos. Com grande poder, 33, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A vida para a qual você foi chamado é uma vida comunal. É complicado. Mas, irmãos, se nós continuarmos focados na ressurreição de Jesus e na comunhão acerca da palavra de Jesus, uma coisa é certa: a graça será abundante em nosso meio. E ela vai cobrir e untar todas as feridas. E elas vão curar. Elas vão passar. Aqui já tivemos perseguição externa. Já tivemos perseguição interna, o inimigo tentando fazer aflorar em nós as questões que nos machucam e nos tiram da caminhada. Mas o que nós precisamos lembrar é o seguinte: Deus nos chamou para uma vida de família, de casa e de corpo. Então, o lugar aonde o Senhor te colocou é um lugar onde você precisa se sentir à vontade, inclusive para dizer não, não gostei, não tá bom. Irmãos, está ferindo. Irmãos, preciso de ajuda aqui. Nessa questão não está bem. Aqui nós não temos uma comunidade que há um poder, como é que chama? É um poder incontestável, um poder que não pode ser questionado. Não, irmãos. O único poder que não pode ser questionado é o poder de Deus expresso na sua palavra. Esse nós não vamos contra. E nesse nós vamos nos manter alinhados e balizados no que a palavra nos diz. E é isso que nos garante. Mas eu gosto mais de fulano, de Beltrano, então é algo que a gente precisa correr para tratar, para colocar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu preciso aprender a deixar todos esses itens para dar valor ao que o Senhor realmente dá valor. E quem é o Senhor dá valor? O Senhor dá valor para quem é Zé. Um Zé Barnabé. O Zé Barnabé que não está aqui para poder fazer ou aparentar, mas ele está aqui para viver intensamente a graça, que é ter uma família, que é ter uma casa, que é ter um lar, que é ter uma comunidade onde ele se sente parte. Isso é o que nós devemos desfrutar em Atos. Louvado seja o Senhor. Qual é a sua motivação?
o que te, o que te, ah, o que te faz andar, sair de casa para participar de uma comunhão, ou dedicar um tempo para nos acompanhar na rede, o que te motiva? Nós precisamos diariamente ir diante do Senhor para limpar nosso coração, porque o Senhor ama o Zé, ama o Barnabé, mas o Senhor não tolera aqueles que estão apenas com se sujeitando a uma vida de aparências. Não se sujeite a uma vida de aparências. O Senhor quer mais de você. Ele já te deu bastante para isso. Vamos permitir que esse valor possa crescer e frutificar. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você agora.